realidade, a gente sempre pensa assim que vamos ser aquele usuário potencial do computador, né? Que a gente vai saber tudo de Word, Excel, PowerPoint. Então, a visão que a gente tinha era mais de usuário final, não de desenvolver um sistema, não de criar alguma coisa, né? Então, a visão mesmo era de que a gente ia dominar o computador, mas nesse sentido de utilizar os aplicativos que o computador tinha. Na realidade, eu comecei a fazer computação em 96, então faz bastante tempo, né? E na época era o curso de publicidade, era o curso de medicina, era visto como curso inovador realmente, então tava na crista da onda, era novidade ir para a ciência da computação, começar a desenvolver e tudo. Então, e era muito seleto. Quem fazia ciência da computação era alguém que entendia muito de matemática, era alguma coisa bem fechada. Então, o que me despertou o interesse dessa área foi a curiosidade de saber o que realmente era o curso de ciência da computação. Eu fiquei entre publicidade e computação. Mas assim, o que me fez optar por computação foi essa curiosidade. E realmente, no terceiro semestre eu já quis muito ir fazer computação, e aí eu só escolhi computação como primeira opção. Aí a gente começa a passar desse usuário final a desenvolver coisas, né? Aí a gente começa a olhar todas as outras áreas e ver a necessidade que todas as áreas têm com a computação. Aí eu comecei particularmente a ver a aplicação da biologia, da computação sendo utilizado pela biologia, tanto que o meu mestrado foi em engenharia elétrica utilizando algoritmos genéticos. Então a gente pegou uma parte lá da biologia e tentou incorporar, né? Então aí eu parti mais para inteligência artificial, compiladores, para essa área. Então o que me chamou muita atenção foi a aplicação de outras áreas, que a gente conseguiria estar utilizando outras áreas na computação. Levou a fazer um mestrado na área também foi uma iniciação científica. Na época estava falando-se muito em rede sem fio. Então nós começamos a trabalhar com rede sem fio, nós fizemos um projeto de iniciação científica sobre rede sem fio, e esse projeto despertou interesse em alguns professores que trabalhavam na Unicamp, que estavam na Unicamp já fazendo doutorado, e utilizou a nossa pesquisa, a minha pesquisa, para o doutorado dele. Então começamos a ver que estava, né, direcionado mesmo, que tinha a ver. Sim, é o melhor período. A interação entre os amigos, as festinhas, né? Então tem festa na faculdade de segunda a quinta-feira. Sexta-feira todo mundo tá indo pra casa e tudo, mas sempre tem aquelas festinhas de barzinho, né? Matar uma aula ou outra. Isso existe, claro. Como outro curso. A questão é que o aluno de computação, ele fica mais imerso, porque no computador você tem acesso a redes sociais, você tem acesso a um mundo virtual que te proporciona jogos, por exemplo, né? Dentro da computação é muito normal a gente os meninos jogarem de madrugada, porque interage, essa interação acontece muito. E por que de madrugada? Porque em outros países o horário não bate muito, então tem essa interação, que a gente aqui fica de madrugada e eles lá durante o dia. Mas tudo aluno de computação também vai pra barzinho, vai pra balada. Devido à minha pesquisa, minha iniciação científica, eu já fui direto para o mestrado. Então, terminei em dezembro o curso, em fevereiro eu estava começando o meu mestrado. Então, aí tem todo o processo de que você precisa de cartas de recomendação de professores, indicação de um professor por conta da iniciação científica. Então, aí você tem que correr atrás de a universidade que você vai fazer, o que você vai dar continuidade ou não ao teu projeto, você tem um projeto ou não. Eu tive a felicidade de ter um projeto, mas às vezes não é sempre que acontece isso. Às vezes o TCC caminha por um lado, né, que o TCC é o trabalho de conclusão de curso, caminha por um lado que depois lá no mestrado, no doutorado, você vai fazer, na especialização, você vai pegar uma área totalmente diferente. Mas é muito importante ter alguma coisa, para você pelo menos saber assim, eu tenho mais facilidade, eu gosto mais de banco de dados, não, de arquitetura, não, de desenvolvimento.
Então você direcionar melhor aonde você quer ir. Eu acho que é uma das poucas áreas que a gente nunca vê uma grande crise. Porque, por exemplo, o mercado não está muito aquecido com advogados, com médicos. Na computação, como um leque é muito grande de áreas de atuação, então tem sempre uma área em destaque. Por exemplo, agora nós temos os jogos digitais, os filmes 3D e tudo mais. Então a área da computação está mais voltada para isso. Mas computação nunca teve desemprego, nunca teve uma grande crise. A gente tem sempre áreas em expansão. Então nunca tive problema com isso, né? Eu optei pela academia porque eu gostava muito de pesquisa, então aí você fica mais imerso em laboratório, em coisas internas da faculdade, mas o mercado de trabalho em si, ele é muito rico, e principalmente aqui no Mato Grosso, que está em expansão. A área de agronegócio aqui precisa muito de computação, né? Então, assim, às vezes a pessoa que faz computação não tem uma visão de onde vai estar trabalhando, mas ela pode estar trabalhando no mercado, no hospital, na agricultura, em vários setores. Aí a gente começa a ter um trabalho mais administrativo. Quando você começa a coordenar o curso, você tem que ter uma noção muito sistemática do que é. Então você tem que saber muito bem o que é algoritmo, o que é disciplina de algoritmo, qual que é a bibliografia básica dessa disciplina, o que se estuda nessa disciplina, como que faz para ter uma integração com a estrutura de dados, com o banco de dados. Então você tem que ter uma visão muito ampla do curso para você conseguir gerenciar isso. E na realidade foi uma coisa natural, porque eu comecei a coordenar TCC, que era o que eu gostava mais, que era a parte da pesquisa, e aí isso envolvia uma série de outras disciplinas, que aí eu comecei a dar aula de metodologia. Minha área era engenharia, eu fiz um pouco de engenharia de software, e aí você vai se aprofundando e tendo um conhecimento sistêmico do que é o projeto do curso, estágio supervisionado, e a série de coisas que tem, e aí na realidade a gente vai ficando coordenadora. Mas o que é interessante é a parte de saber fazer as integrações das disciplinas, conciliar os alunos, os professores. Sim, com certeza. Faria de novo, sim. Porque eu acho que eu tive muita felicidade nessas escolhas relacionadas à computação. Eu tive muita felicidade, porque eu terminei o curso, já fui direto para o mestrado. Então, e outra coisa também, dentro da computação é tão amplo o mercado, que eu fiz ciência da computação, mestrado em engenharia elétrica, e se a gente quiser fazer outra coisa, a gente pode ir para engenharia da computação, para mecatrônica, tem um leque muito grande, né? E a gente continua na mesma área, né? Então é muito interessante isso. Assim, no meu mestrado nós éramos uma equipe de 35 pessoas, e dessas 3 eram mulheres. Na faculdade formamos 40 alunos, 7 eram mulher. Então, assim, desde lá da graduação, eu tô acostumada a trabalhar com homens. Eu acho que eu tenho até mais facilidade de estar trabalhando com homens, porque o número de mulher é restrito. Tem essa discriminação? Tem, um pouco sim, porque eles acham que a gente não vai dar conta das matemáticas, que a mulher não tem esse senso de cálculo, isso e aquilo. Então tem essa questão um pouco machista nessa área ainda. Mas a gente que é cheia de jeitinhos e sabe que eles não dão conta de algumas coisas, você vai tentando ter jogo. Só com jogo de cintura a gente consegue lidar com os meninos. Eu acho que é muito importante a mulher assumir essa área da computação, assim como ela assume as outras, porque dentro da computação a gente tem muito gerência de projeto, gerência de desenvolvimento. Nessa área que precisa de organização e sistematização, é muito pouco as profissionais. Dentro da computação de desenvolvimento de games e essas coisas assim, também é pouco profissional. As mulheres precisam na computação assumir essa postura e dar conta. Elas dão conta disso. A mulher dá conta de ser mãe, esposa, professora, várias coisas. Eu acho que isso é mais uma área de atuação da mulher.
E assim como qualquer outra área que a mulher vem assumindo cargos aí de chefia, de gerência e consegue, a computação ela pode começar desde lá da programação, desenvolvimento, então pode assumir com certeza e sem medo que consegue. Eu acho que é muito importante continuar esse estudo. Então, terminando o terceiro colegial, já vamos direto aí fazer faculdade, vem para o Unirondon, para o UFMT, né? Mas as instituições estão de portas abertas, tem poucas mulheres, então eu acho que a gente precisa assumir isso e pegar esses cargos pra gente, sim. E pode vir sem medo, que é interessante, é muito amplo, não vai ficar desempregada, né? Tem, principalmente aqui no Mato Grosso, que é uma fatia grande do mercado que não tem profissionais, então pode vir sem medo.